A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Amados, nós estamos passando por um período de avivamento espiritual. Na semana, dia 21, foi o encerramento de missões e o tema foi baseado em Atos capítulo 1, versículo 8. E o tema foi: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o tema foi: no poder do Espírito, cumpriremos a missão. 8 dias depois, começamos com o Congresso dos Homens. A divisa a mesma, Atos 1, 8. E então, homens revestidos do Espírito Santo para cumprir a missão. E, meus irmãos, o pregador, pastor Carlos Orlandi, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe aqui, então, mensagens poderosas, e nós sentimos realmente a presença do Espírito Santo guiando a nossa igreja e todos participando do Congresso dos Homens. E quando eu soube que o meu nome, que eu estava escalado para trazer a mensagem hoje, então eu orei, pedi ao Espírito Santo um texto para pregar. E então, depois do Congresso dos Homens, então eu procurei um personagem baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 24, onde nós lemos da seguinte forma: andou Enoque com Deus, e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Amém, irmãos? O homem que andou com Deus, o homem que andou com Deus. Agora, quando eu falo homem, é no sentido genérico. Então, é homem e mulher. O homem que andou com Deus, a mulher que andou e anda com Deus. Então, meus amados, esta é a nossa mensagem hoje. Enoque, nós não sabemos assim muitas coisas da sua biografia, da sua família, mas nós sabemos que no capítulo 5, então fala de vários personagens que nasceram, cresceram, criaram filhos e depois morreram. Mas acontece que com Enoque foi diferente, mesmo vivendo numa época de corrupção, de tanto pecado, tanta depravação, tanta coisa que desgostava a Deus.
Mas Enoque foi uma pessoa diferente. Foi uma pessoa que procurou completamente ter uma vida diferente daqueles personagens dali do seu lugar. Então, queridos e amados irmãos, nós vivemos neste mundo, mas o mundo que nós vivemos, então nós estamos separados do mundo, porque a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então a palavra de Deus nos diz que nós estamos separados deste mundo. Nós somos cidadãos de duas pátrias, a pátria terrestre e a pátria celestial. De forma, meus queridos, que hoje nós também andamos com Deus, procuramos andar com Deus. E, em primeiro lugar, andar com Deus não é prática religiosa, é um relacionamento. É se relacionar com Deus, é procurar fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós procuramos, através da sua palavra, através da Bíblia, nós procuramos obedecer e fazer a vontade de Deus. E então, este relacionamento, andar com Deus, é estar lendo a sua palavra, é buscar os ensinamentos de Deus, é procurar as doutrinas que Deus dá para cada um de nós, para que nós possamos nos comportar diante deste mundo, para que nós possamos mostrar a nossa vida andando com Deus, para que o mundo conheça que há pessoas diferentes aqui neste mundo. Por isto, meus amados, não é uma prática religiosa, eu sou religioso, eu sou crente, não, é se relacionar com Deus. Se relacionar, buscar fazer a sua vontade, é ler a palavra, obedecer a palavra, é orar, buscar a orientação de Deus para a nossa família, para a nossa vida. E o irmão lembrou o sofrimento daquele povo ali em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, meus irmãos, a cidade destruída, a capital destruída, muitas cidades, pessoas morrendo, já uma base de 66 ou 70 pessoas que já morreram ou mais, porque há muitos que estão desaparecidos. Então, meus irmãos, nós precisamos orar por aquelas pessoas, por aquele estado, porque sempre está havendo isso lá no Rio Grande do Sul. É se relacionar com Deus, ler, orar, dar testemunho diante dos homens, jejuar, buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, andar com Deus é se relacionar com Deus. E em segundo lugar, andar com Deus é fazer a sua vontade, procurar fazer a vontade de Deus. Buscar como é que Deus se agrada da minha vida, como é que está sendo a minha vida diante de Deus. Então é procurar fazer a vontade de Deus. Primeiro, se relacionar, e segundo, fazer a vontade de Deus. E, meus irmãos, o salmista Davi, no Salmo 40, versículo 8, diz: agrada fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, esta é a tua lei.
esta é a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Agrada fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, e esta é a tua lei. Não, então nós precisamos procurar fazer a vontade de Deus, agradar a Deus no nosso coração e seguir a lei do nosso Deus. E meus amados e queridos irmãos, então, quem anda com Deus, ninguém impede. Amém? Amém, irmãos? Quem anda com Deus, ninguém impede. Ninguém impede, como diz o hino, ninguém impede um adorador. Adorador é que eu sei, adorador é o que eu sou. Então ninguém pode impedir um adorador. Ninguém impede a pessoa que anda com Deus. E então, nós observamos aqui o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31 a 32. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então você, meu amado e querido irmão, você, minha amada e querida irmã, ninguém vai lhe impedir, porque Deus está com o irmão, Deus está com a irmã, e jamais ninguém poderá impedir. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. E então, meus amados e queridos irmãos, o Senhor garante o nosso progresso rumo ao alvo que nós estamos seguindo. É o Senhor que garante o nosso progresso, porque nós estamos em direção ao lugar que Deus preparou para nós. Que Ele foi preparar lugar para nós e Ele vem nos buscar. Jesus vem, irmãos. Jesus vem nos buscar. E então, amados e queridos irmãos, então, quem anda com Deus, não pratica, se relaciona com Ele. Quem anda com Deus faz a sua vontade. Terceiro, quem anda com Deus, ninguém impede. Jamais ninguém vai impedir. E em quarto e último lugar diz: quem anda com Deus nunca está sozinho. Amém? Quem anda com Deus nunca está sozinho, porque Deus está com a pessoa. No Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Podemos andar por lugares perigosos, podemos andar por lugares temerosos, mas não precisamos estar com medo, porque nós temos um Deus. Amém? Nós temos um Deus e este Deus está conosco. Está conosco. Graças a Deus que nós temos um Deus. E ainda, meus queridos e amados irmãos, quando eu fui pastor em Paripe, há muitos anos, em Paripe, subúrbio de Salvador, subúrbio ferroviário de Salvador, Paripe. Então ali havia uma irmã, chamada Irmã Lourdes. E a Irmã Lourdes sempre estava para ser operada.
na mesa de cirurgia. Sempre, sempre. E então, os irmãos diziam: pastor, a irmã Lourdes está internada, vai fazer uma cirurgia. Mas o interessante, irmãos, que quando ela estava já na mesa de cirurgia, para fazer a cirurgia, e que o médico ia para aplicar anestesia, ela dizia: peraí, doutor, um momentinho, doutor. E aí ela orava: ó Deus, meu Pai, abençoa esses médicos, ó Pai, dá sabedoria cada vez mais, e abençoa a tua serva, ó Pai, para que eu seja bem sucedida. E então eu te peço em nome de Jesus, amém. E o médico olhava para o outro e dizia: mas isso é que é fé, isso é que é fé. Porque muitas vezes, irmãos, o médico não vai numa igreja, mas Deus às vezes manda um para ir anunciar, pregar o evangelho para eles. Então, meus irmãos, a irmã Lourdes sempre estava numa mesa de cirurgia. Às vezes a pessoa é injustiçada, é presa, e quando chega lá na detenção, como servo de Deus, que está ali injustamente, mas para anunciar e pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, na realidade, quem anda com Deus nunca está só. Deus é quem nos acompanha durante os dias da nossa vida. Amém, irmãos? E então, meus amados, Enoque andou com Deus, não apenas por algum tempo, mas ele perseverava na presença do Senhor. Andar com Deus, nós temos que perseverar, quer nas lutas, quer nas provas. Então precisamos perseverar, porque um dia tudo isto passará e nós estaremos na glória celestial. Como diz o hino, não há mais dor, não há mais sofrimento, né? Porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, amados e queridos irmãos, então em Gênesis capítulo 17, capítulo 1 diz: quando Abraão tinha a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus chamou Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Então, meus amados, Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra. E então Deus mandou que Abraão fosse tirar Ló de lá, porque Ló era uma pessoa que andava com Deus, mesmo diante de uma cidade pervertida, a cidade de Sodoma e Gomorra. Então foram incendiadas, queimadas, e a mulher de Ló ainda olhou para trás e se tornou numa estátua de sal, porque ela não andava com Deus. Mas aquele que anda com Deus, então tem a proteção divina. E eu, nesta hora, encerro esta mensagem que Deus colocou no meu coração, para trazer para os irmãos nesta noite, esta mensagem, para que nós continuemos andando com Deus. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que cada irmão, cada irmã, que cada filho, então no seu lar, que este é o mês dedicado ao lar, que cada um possa andar na presença do Senhor. Amém? E nós vamos agora ouvir um hino, né?